Fala galera, que alegria estar aqui com você hoje e hoje para mim é um dia muito especial aqui no canal, porque Rosana está comigo. Vocês sabem quem que é Rosana, a minha mãezinha querida? Parece comigo? Olha aqui, vê! Minha mãe hoje está aqui pra gente conversar. Sabia não? Pra falar, e o pessoal tem muita curiosidade, mãe, pra saber como que é a infância. Então conte um pouquinho, fala um pouquinho da senhora, quando eu nasci. E eu acho muito importante falar do sorriso, da história do sorriso e por que eu sorria pra vida. Tá aqui o motivo. Ah, legal. E a gente hoje vai responder perguntas que eu abri lá no Instagram pra gente ter curiosidades aqui do Daniel. Então vamos mostrar curiosidades, falar da infância do Daniel e muitas perguntas que fizeram, vou estar fazendo aqui. Mas eu quero começar com uma pergunta que eu já achei incrível, que é para falar do sorriso. Se a senhora lembra com detalhes do sorriso que eu dei para a senhora. E aí vocês vão entender o Sorria pra Vida hoje. Ah, que bom. É um prazer, um privilégio estar aqui com você. Eu já vou chorar, né? Porque eu sou chorona, gente. Sou muito chorona. Mas é choro de alegria, de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, tem feito nas nossas vidas. E eu sempre, quando eu vou falar do Daniel, eu me emociono. Mas vamos lá. Eu engravidei aos 17 anos e queria ter 5 filhos, queria ter muito. Eu gosto de casa cheia, família grande. E eu tive o Daniel, que vale por 5, por 1000, por milhões, né, filho? Verdade. Um filho abençoado, que nos honra muito o pai e a mãe. E aos 17 anos eu engravidei. Então quando ele nasceu, eu não tinha nem 18 anos ainda. Eu era uma criança com a deficiência. E eu não sabia até o nascimento dele, que ele viria assim tão especial nas nossas vidas. E eu gosto muito de criança. E quando meu filho nasceu, eu não pude vê-lo no momento do nascimento. E eu fui ver depois, no outro dia, depois que eu me recuperei, pude me levantar, eu fiz uma cesárea. E aí quando eu fui ao encontro dele, e a enfermeira falou, olha, a mamãe veio te visitar, veio te conhecer. E qual foi a primeira reação do meu filho de 2 dias, 1 dia de vida, horas de vida, né? Afinal, foi o sorriso. Então por isso que o sorriso é a grande marca dele, que ele sorriu. E no momento que ele sorriu para mim, eu não vi a deficiência. Para mim ele era perfeito. E eu sei que ele não tem mão, né? Falta uma perna, falta bastante coisa, né? Mas para mim ele tornou uma criança perfeita. Então assim foi a infância, né, filho? Foi igual os demais. Sou uma mãe brava. É porque tem essa pergunta aqui também, mãe, de como foi a infância do campeão, né? Aí, ó, já tá arrumando mãe aqui. cuida, né? A mãe tá cuidando, o rapaz já tem A mãe tá cuidando. 34 anos e a mãe continua cuidando. Mas fala da infância também, mãe. A gente cresceu em Camanducaia, né? Eu cresci em Camanducaia, rodeado de primos, não tive irmãos, né? Mas tinha bastante primo pra brincar, né? Muito, a casa cheia, os primos, né? E ele fazia de tudo. Ele foi crescendo. Teve seu primeiro, naquela época era Velotrol. E ele conseguia andar com uma perna só, primeiro que os primos que eram da idade dele. Então isso, né, a gente não colocava assim os limites, né, dele de realizar as coisas, de fazer. Então eu cobrava muito isso dele, então ele tinha que fazer, tinha que se virar sozinho. Eu sempre falei pra ele, quando ele começou a entender, quando ele era bebê era diferente, né, eu fazia as coisas para ele, mas sempre incentivava ele a fazer, porque a primeira prótese, né, filho, dele foi aos 3 anos. Então a primeira vez que eu vi meu filho em pé foi com 3 anos de idade. E tem essa prótese, hein? Podemos pegar ali? Vou pegar para vocês verem, ó.
Olha a prótese. Então isso daqui é uma prótese, né? Muito importante na vida dele, né? Que foi... E ela é uma prótese que você vai aumentando, então ele era bem pequenininho. Menos isso. Depois vai aumentando. Então ele ficou em pé. Foi a primeira vez que ele ficou em pé. Vou pôr ela aqui, tá, pessoal? E aí ele ficou em pé e foi muito emocionante até ele aprender a se equilibrar. Então, quando eu vi meu filho em pé pela primeira vez, sozinho, foi aos 3 anos. Antes disso ele só ficava pro chão, ele andava de joelho, até o joelho dele é bem planejadinho, né? Tá até hoje. Estão passando um creme, aquela coisa, mas tá difícil. Então ele fazia tudo com o joelho no chão e sem ela. Depois dos 3 anos ele conseguiu ficar em pé, aí mas ele sempre foi muito independente, eu sempre falei. Gostava de esporte, mãe? Muito, gostava de esporte. O que eu fazia bastante? Aí ele jogava na educação física, na escola, meu Deus, era um terror, porque ele fazia de um tudo e a prótese dele tinha um parafuso e às vezes eu tinha que sair de madrugada e ir para São Paulo com ele por causa de um parafuso. Até que aí eu pedi pro moço lá de São Paulo, você me dá um tanto de um parafuso, porque ele perdia muito. Então a infância dele foi normal, ele praticava os esportes, a escola, com os amigos, e ele sempre era o líder, e ele que escolhia o time. Então, e eu acho que Deus me abençoou, deu certo. Eu criava ele assim, eu tinha que se virar, ele lavava o quintal pra mim, ele arrumava a cama. Quando fazia bagunça com os primos, apanhava ele e os primos. Então é assim, eu fui uma mãe que tava. Mas na verdade, eu acho que de tudo isso, quando minha mãe fala de limite, né? Meus pais realmente eles não colocaram esse limite de realização, porque é interessante, né, mãe, que eu também quis tocar um instrumento, né? E eu sempre falo assim que eu imagino do desafio para eles. Então até mesmo querer andar de bicicleta, querer tocar um instrumento, e vocês sempre me incentivaram. E eu toco bateria, né? E a senhora desenvolveu eu falo assim, a senhora criou ali, né, uma munhequeira, uma espécie de munhequeira para eu amarrar a baqueta e tocar a bateria, né? Então a senhora e meu pai sempre me incentivaram assim vai fazer, você tem que fazer e a gente vai se adaptar, né? É bem assim, ele quis tocar o teclado, não tem mão, como a criança vai tocar o teclado? Eu falei, mas para Deus nada é impossível, se ele quiser ele vai conseguir tocar com um dedo, sem o dedo, sei lá como que ele vai fazer. E ele foi, só que nas aulas teóricas foi indo, 10, parabéns, foi quando chegou ele começar a tocar mesmo e tal, sempre tinha uma dor de barriga que não deixava ele ir na aula, né? Faltou 1 ou 2 vezes e tal, e depois aí ele não quer ir, não tá dando mais, não precisa ir, não é obrigado. Então ele foi até o limite dele. Aí depois, mas a bateria ele gosta, né? Não tem muito tempo, né? E a gente que tinha que amarrar. Aí a gente amarrava quando ele ia tocar na igreja, quando ele começou a tocar. E eu falei, nossa, mas ele tem que se virar sozinho, porque eu sempre pensava que ele tem que se virar sozinho, que ele não vai me ter a vida toda. E aí, eu falei, um domingo sentei lá na máquina, eu gosto de arte, negócio de fuçar as coisas, gosto de artesanato. E aí comecei a desenvolver. E aí ele conseguia, pegava com os dentes e aí ele conseguia pôr e conseguiu também se virar e ser independente nessa área. Vamos lá, temos mais perguntas aqui, ó, e uma eu achei também interessante, tá, mãe? Como é ser mãe de um campeão mundial? Ai, meu Deus, como é ser mãe? Eu tenho ele só, eu não tenho outro filho. E ser mãe do Daniel para mim sempre foi muito especial. Daniel foi sempre um filho muito especial. E eu sou uma mãe brava, eu já falei, gente, e eu assim exigia muito dele. E acho que deu certo. E a gente sempre tá junto, nós somos amigos, né, filho? Verdade. Ele dormiu comigo na minha cama até 16 anos. Oh. Então, mas é assim, quando o pai tava, assim, né, meu marido tava todos os dias em casa. E ele já sabia, ele dormia com a gente, mas ele tinha que ir pra cama dele. Então, pra mim ser mãe, ser sua mãe é motivo de alegria, de gratidão a Deus. Por quê? Eu queria ter 5 filhos, eu gosto de criança. Aí eu tive o Daniel, que veio especial por causa da deficiência. E ele se tornou uma pessoa muito especial.
Muito, muito. Porque eu conheço ele, mas o Brasil conhece, o mundo conhece. Então, Deus deu ele para mim, primeiramente, e depois para o mundo ver que pessoa espetacular ele é. Que principalmente hoje, no momento que nós estamos vivendo, filho que honra o pai e mãe é muito importante. E ele tem nos honrado. Eu digo honra, não é o dinheiro. Honrar o pai e mãe, respeitar a gratidão que ele tem por tudo que a gente viveu. Não foi fácil, eu tenho um gênio difícil, então eu briguei muito por ele. E se tá olhando, eu já queria saber, já olhou demais, tá bom, tá constrangendo a criança. Então, é muito especial para mim e eu gostaria que fosse para outras mães que estão no lugar que eu estive, que eu me apresento hoje, né? Mãe de campeão, mas para mim, ele sempre foi um campeão, desde o nascimento. Ele nasceu antes do tempo, então ele veio vencendo as batalhas. E uma mão, uma perna, uma cabeça boa, isso não vai definir o seu filho. O que vai definir é o que ele representa na sua vida e você na dele. Porque a gente constrói isso, constrói o amor, a perfeição está dentro de nós, não está fora. Então, gostaria muito importante amar o seu filho. Para os meus olhos ele é normal e para os olhos de Deus também. Então, vamos nos empenhar, né? Amar mais o seu filho. Não importa aquilo que se apresenta hoje. Hoje é difícil, mas cada dia pode melhorar, vai melhorando, vai acrescentando e Deus vai colocando pessoas especiais na vida da gente. Que aquela música que fala, né, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então, abrace o amigo, dê mais atenção, esteja presente na vida dos seus amigos, que a gente precisa de pessoas especiais. E eu, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas especiais na minha vida, a qual me ajudaram muito, e a principal de todas, que sempre esteve muito presente na minha vida, na nossa casa, é Jesus, que sempre esteve e me deu todo o alicerce que eu precisava de estar ali, uma menina de 18 anos quase, com uma criança que não sabia se ia conseguir andar ou não. Então, é isso que se apresenta, né? O amor de Deus, aquilo que Ele nos deu, então Ele nos capacita. Verdade. Não a obrigação, porque Ele não tem obrigação nenhuma, mas Ele capacita a gente como ser humano a amar o nosso filho. E eu acredito assim, a escolha. Eu escolhi amar meu filho, escolhi estar com ele, estou com ele, defendo, estou do lado, é o que der e vier. E aí, mãe, agora esse sorriso, a simpatia, de quem que o Daniel puxou a simpatia? Claro que foi da mamãe. Olha aí, ó. Acho que só os dentes, né? Acho que é meio parecidinho. Parece, a gente parece. Igualzinho. Mas é isso, eu fiquei muito feliz de ter a senhora aqui, compartilhar um pouco, mãe. E de fato eu acho que fica essa mensagem aí para você, pai, para você, mãe, que está passando isso, né? E porque são coisas que não se espera, mas acontecem, né, mãe? Uhum. Mas Jesus pode realmente mudar tudo na sua vida e Ele pode te dar a sabedoria, o discernimento. E vamos sim amar mais, abraçar mais e ser cada dia mais próximo, porque isso faz uma grande diferença, certo? Certíssimo. E aí é isso, pessoal. Eu fiquei feliz, hein? Fiquei feliz com o dia de hoje. Eu espero que você goste e a gente vai estar abrindo mais perguntas aí. Certo, Rafael, que está aí conosco? Vamos abrir mais perguntas aí para mais temas e a gente quer cada dia mais estar próximo de você e deixar aí essa mensagem de que é possível os nossos sonhos, é possível, né, sorrir para a vida. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Fala, galera, se você gostou do conteúdo, eu tenho 3 passos aí para você ser ainda mais feliz e sorrir mais para a vida. Se inscreva no canal,
deixa seu like e ative o sininho para que você possa desfrutar desse momento junto comigo. Vai ser um prazer ter você aqui. Chame todo mundo. Valeu!